Nós estamos no episódio final de um longo ciclo de crescimento que começou no pós-guerra. E eu vou chamar, por falta de um nome mais complexo, até por simplicidade, eu vou chamar da paz americana. Pax Americana. Foi simplesmente o seguinte: pela primeira vez na história da humanidade, teve uma guerra mundial, quando acabou, em vez de ser uma guerra de espólio, em vez de condenar reparações, porque tinha dado errado na Primeira Guerra Mundial, quando acabou, botaram as reparações sobre os alemães, eles preferiram fazer uma segunda guerra do que ter que pagar as reparações. Quem disse isso, inclusive, foi um economista famoso, foi o Keynes, que previu uma continuação dos problemas globais, exatamente porque não houve essa percepção. E vocês vão ver que guerra da Ucrânia, Hamas, Hezbollah, são episódios dentro dessa grande configuração. Então vamos ver essa grande configuração. É relativamente simples de entender. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos lançam o Plano Marshall e reconstroem os aliados. França, Inglaterra são reconstruídos rapidamente com 100 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. Quem é o maior inimigo dos americanos naquela época? A Alemanha, não é? Foi derrotada a Alemanha de Hitler. 10 anos depois, 15 anos depois, e quem fez isso foram os liberal-democratas. O caminho da prosperidade, que é uma expressão que eu gosto de usar, um grande liberal alemão, Ludwig Erhard, ele liberalizou. Nós falamos em lei de liberdade econômica, em abertura de economia, em facilitar investimentos internacionais. Isso foi o que o Erhard fez com a Alemanha, imediatamente no pós-guerra. E a Alemanha, de país destruído, aniquilado, virou a segunda maior potência econômica do mundo, rapidamente. Logo depois, eles reconstruíram o Japão. Também foram os liberal-democratas. O Japão virou a terceira economia mais forte do mundo, 15, 17, 18 anos depois. Ou seja, foi uma história de inclusão econômica no capitalismo global. Foi a globalização. As economias de mercado começaram a engolir o mundo inteiro. E o mundo inteiro começou a sair da miséria. 4 bilhões de eurasianos saíram da miséria. As vítimas do socialismo como doutrina econômica. A China de Mao Tse-tung era miserável, faminta, pobre, ignorante. Os americanos, depois de reconstruírem o Ocidente, estendem a mão para a China, tornam a China nação mais favorecida. E ela começa a penetrar nos mercados americanos primeiro. 700 milhões de chineses saem do interior da China, onde eles acordavam, caminhavam no campo de arroz com o pé úmido, comiam arroz e iam dormir de novo, no escuro. 700 milhões de chineses saem do interior da China, vão para a costa, as zonas de exportação. O Espírito Santo tem agora 2 aqui. O lugar certo para fazer é na costa, não é na selva. Está longe da mão de obra, está longe de tudo. Na selva você tem que fazer o contrário. Na selva você tem que fazer a capital da bioeconomia. Não é a industrialização. Nós não vamos sujar o Amazonas como sujamos de poluição o Brasil inteiro. Aliás, eu não posso dizer isso. O Brasil é um dos menores poluidores do mundo. 1,7% do fluxo anual de poluição. A China, 30%. Os americanos, 26%. Os europeus, 25%. E o Brasil, 1,7%, sendo atacado no mundo inteiro como grande poluidor. Por quê? Por desinformação nossa mesmo. Nós, brasileiros, indo lá fora falar mal do Brasil. Então, os chineses descem e se integram. 1,5 bilhão de chineses saindo da miséria. 1,5 bilhão de indianos, que também eram países de orientação socialista, saindo da miséria. República Tcheca, Polônia, Hungria, todo mundo saindo da miséria, todo mundo subindo. E o Ocidente, sob tensão crescente dessa competição. Enquanto isso, eu não vou falar no início de Brasil ou Argentina, eu vou falar no final do nosso futuro.
Por enquanto, eu vou dizer só que se tornou um continente perdido. Vocês ouviram falar da Atlântida, né? Aquele continente que afundou e nunca mais foi visto. Isso era a América do Sul, nos últimos 30, 40, 50, 60 anos. Se você pegar qualquer livro de introdução à macroeconomia, pega lá Gregory Mankiw, Introdução à Macroeconomia. Pega a edição do ano 2000. Os últimos 100 anos, quais os países que mais cresceram no mundo? Em primeiro lugar, Brasil. De 1900 até 2000, a maior economia do mundo. Maior colônia de imigrantes japoneses, segunda maior colônia de imigrantes italianos, terceira maior colônia de imigrantes alemães, mais libaneses no Brasil que no Líbano. Se a gente invadir o Líbano, a gente dobra a população. O Brasil trazia gente do mundo inteiro, crescia 7,3%, 7,2%, 7%. Recessão era 3,5% de crescimento. E todo imigrante que chegava, o Espírito Santo sabe disso, Florianópolis sabe disso, Rio Grande do Sul sabe disso, todo imigrante que chegava já montava uma pequena indústria têxtil, já montava uma fábrica de café, já fazia sua fazenda, sua pequena propriedade. Então, o Brasil, quando não tinha Ministério de Planejamento, crescia muito mais do que todo mundo que tinha planejamento. Depois criou o Ministério de Planejamento, começou a ter hiperinflação, moratória externa, crescimento baixo, corrupção, estagnação econômica. Tem algo errado no modelo econômico brasileiro. E não é no Brasil. Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, Atlântida, o continente perdido, afundando há 100 anos. A Argentina teve o primeiro metrô das Américas, antes dos Estados Unidos, antes de Nova York. A renda per capita argentina está caindo há 100 anos. O último é o socialismo bolivariano do século XXI, que conseguiu tornar o país miserável também em 25 anos. O penúltimo foi a Argentina, que botou 40% da população na miséria, também com os mesmos males, hiperinflação, estagnação, corrupção na política. Quer dizer, há um defeito fundamental na Atlântida, o continente perdido. Enquanto isso, o outro lado do mundo fez exatamente o contrário. Todos esses países cresciam menos que o Brasil. As populações fugiam para o Brasil quando tinha guerra, quando tinha crise econômica. E o que acontece hoje é o contrário. Agora, o que tiveram em comum? O Japão entrar numa piscina global? Ok, pequenininho. O Japão, cada vez que nasce um japonês, o outro cai dentro d'água. O país é pequenininho, população pequena. Então, tudo bem. Pode trazer o Japão para o mercado global. Tá piscininha de criança, vem um japonesinho, entra, está tudo certo. Aí a Coreia vê, gosta, quer entrar na piscina também. Pode vir, entra mais um. Aí vem o mamute, que é a China, 1,5 bilhão, quer entrar na piscina. Aí o americano começa a falar, está começando a prejudicar o negócio do lado de cá do mundo. Então, os economistas chamam do teorema do Stolper-Samuelson. A equalização, o teorema de equalização dos preços dos fatores de produção. A história do mundo nos últimos 80, 90 anos é de um sucesso extraordinário. Quem estiver olhando de outro planeta, nunca tanta gente saiu da miséria. Só que isso pressionou o lado de cá do mundo. Quer dizer, 1,5 bilhão de chineses entraram na piscina dos mercados globais. Então, esse papo de que o socialismo como doutrina econômica, fome, miséria, caminho da pobreza. Esse é o fato econômico. O resto é papo. As economias de mercado tiraram o mundo da miséria. E estão fazendo isso há milênios. Primeiro eram os fenícios, volta mais. Primeiro eram os sumérios. Se você pegar o Código de Hammurabi, tem lá dados básicos de propriedade privada. Ovelhas, cabritos, camelos, quem tem tanto. Se você pegar os libaneses, hoje, na época eram os fenícios, rodava aquele Oriente Médio todo, rodava aquele Mediterrâneo todo lá. Foi a primeira grande globalização. É uma história de inclusão, é um algoritmo de cooperação humana. É incontornável, é irreversível. Da mesma forma que nós aprendemos a nos comunicar, caiu um raio um dia, alguém fez assim, e todo mundo começou a chamar aquilo de raio, e virou uma linguagem. Um dia um sujeito ofereceu uma pele de cabrito para o outro disse que não, pediu 2, e aí eles fizeram a primeira troca voluntária. Isso está acontecendo há milênios. O primeiro banco foi na Babilônia. Todos esses impérios subiram e desceram em cima de comércio.
Todos. Atenas era cosmopolita, perdeu a guerra para Esparta, que era militarista. O mundo retrocedeu. Então, a história da humanidade é uma história de progresso, ascensão, queda. O Império Romano, direito consuetudinário inglês, nós fomos evoluindo para dois grandes algoritmos, democracia e mercado, democracia e mercado. E aí você entende o que acontece agora, o que está acontecendo. Depois desse longo ciclo de globalização, que foi a reconstrução do mundo no pós-guerra, e praticamente engoliu o mundo inteiro nessa grande engrenagem, você hoje traz um tênis Nike do Vietnã, trazia, porque isso vai acabar. Vai ter uma grande reconfiguração das cadeias produtivas. Esse ciclo acabou. O mundo está entrando numa outra fase super complexa. Houve uma festa, um baile funk, foi até 2, 3 da manhã. O mundo inteiro participou dessa festa por 60, 70, 80 anos. E o Brasil estava na clínica de recuperação, junto com os hermanos argentinos, venezuelanos, está todo mundo na clínica de recuperação. Quando nós voltamos da clínica de recuperação, que é agora, são 4 horas da manhã, está todo mundo bêbado, começou um tiroteio no baile funk, a polícia chegou e está prendendo todo mundo. Essa é a situação atual do mundo.